Bom dia a todos em Jaraguá do Sul, toda a região. Prazer falar com vocês mais uma vez. Então, tudo que envolve o nome do Carlos Bolsonaro sempre vem polêmica, sempre vem opiniões bastante fortes, seja para defender, seja para atacar. Carlos Bolsonaro é um personagem da República desde que foi a pessoa que cuidou do WhatsApp do pai dele, Jair Bolsonaro, naquela eleição em que o ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu toda a classe política e acabou vencendo a eleição presidencial em 2018. E o Carlos Bolsonaro, ele continua sempre tendo esse poder. Agora, desde que ele mudou para Santa Catarina, essa polêmica virou nossa, né? Então, separei duas questões que me chamaram bastante atenção envolvendo Carlos Bolsonaro nos últimos dias. Primeiro, deu aquela crise da Michelle Bolsonaro deixar o PL Mulher, aquela desgaste dela com Flávio Bolsonaro, isso que está tentando ser equacionado ainda pelo presidente nacional do partido, o Valdemar da Costa Neto. O Carlos Bolsonaro foi para a rede social dizer que ele também estava deixando o cargo dele no PL porque há um entendimento de que é melhor deixar para desincompatibilizar os dirigentes também, porque pode ter interpretações de que depois de inelegibilidade por não ter deixado os cargos. E ele abriu mão do cargo que ele tinha. Valdemar da Costa Neto confirmou em informações da imprensa que ele deixou o cargo, cerca de 40 mil reais que ele recebia do PL. A Michelle ganhava um pouco mais. Mas a questão que me chama a atenção é que é o seguinte, não existe isso não existe desincompatibilização de dirigente. Então, ou seja, o Carlos Bolsonaro abriu mão de um valor considerável que ele recebia desde que deixou o cargo de vereador no Rio de Janeiro para poder fustigar a Michelle Bolsonaro, né? Ele disse, não, a transparência sem artimanhas. Na verdade, não existe, continua não existindo desincompatibilização para dirigente partidário, tanto que o governador Jorginho Melo é o presidente do PL estadual, em outros partidos também, o Esperidião Amin é o presidente do Progressistas, o Fabiano da Luz, que vai concorrer à reeleição como deputado estadual, é presidente do PT de Santa Catarina, o Carlos Chiodini, que deve ser candidato a vice na chapa do João Rodrigues, é o presidente do MDB de Santa Catarina e ninguém vai deixar cargo nenhum, porque nunca houve essa regra. Mas para rede social e para dar argumento, tudo funciona. Mas para não acharem que eu estou pegando no pé do Carlos Bolsonaro, eu vou falar uma que estão fazendo contra ele. Tem um papo de que ele pode ficar inelegível, que podem considerar nulo a troca do domicílio eleitoral dele para Santa Catarina, porque o Ministério Público Eleitoral abriu um processo de investigação desse caso. O que tem de concreto nisso? É muito difícil que isso aconteça. O Carlos Bolsonaro teve um trabalho de antecipar bastante, inclusive antecipou a renúncia dele ao cargo de vereador no Rio, que ele poderia ter feito isso em abril e fez em dezembro, justamente para poder antecipar isso. Se estabeleceu em São José, tem feito vários roteiros para Santa Catarina, mesmo com uma atuação bastante nacional e várias viagens a Brasília. Ele tem feito esses roteiros frequentes por Santa Catarina, tem mostrado essa ligação muito mais do que outros personagens que fizeram migrações assim desse tipo. Por exemplo, a migração de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, quando trocou o domicílio do Rio para São Paulo, abruptamente, foi muito mais rápida e muito mais questionável. Até várias investigações apontavam que ele não tinha ainda sequer, ele tinha um aluguel de apartamento muito que foi questionado na época. Outros nomes também que trocaram de domicílio com muito menos prazo do que o Carlos Bolsonaro não foram questionados. E embora o MP recebeu uma denúncia de uma pessoa, né, uma notícia de fato, qualquer cidadão pode questionar, o procurador que analisou e abriu a investigação, ele disse que a denúncia não tinha nenhum elemento que não fosse prints de matérias jornalísticas. Então, é mais espuma para a rede social. Então, na primeira, o Carlos está forçando a barra, mas na segunda, não estão forçando a barra contra o Carlos. É o que acontece com um personagem tão polêmico como ele. Até a próxima.